Outra área importante no relacionamento entre sustentabilidade e bancos é na gestão de ativos de terceiro, ou em inglês Asset Management. Isso também nos leva lá para a década de 70, quando tudo começou. Na verdade, o que nós estamos dizendo é a incorporação de critérios sociais, ambientais, de governança na construção de um portfólio, na construção de uma carteira de investimentos. Isso começou lá na década de 70, quando alguns fundos, em particular um fundo que chama Pax Fund, trouxe para os seus critérios de definição de portfólio uma questão social, que foi a questão do apartheid. O Pax chegou num dia e comunicou ao mercado que ele não investiria em nenhuma empresa que tivesse relacionamento com o regime apartheid da África do Sul. O que significa? Que ele estava trazendo para a sua decisão de investimento uma questão social, além das análises econômicas financeiras tradicionais que o banco fazia. Então foi a primeira vez que um banco ou um fundo traz critérios não econômicos para o processo de tomada de decisão na construção de um portfólio de investimento. Esse movimento do Pax Fund, ele inaugura uma primeira geração de fundos SRI que começam a incorporar questões socioambientais e de governança na tomada de decisão. Essa geração foi conhecida como a geração de negative screening, ou de filtro negativo. Então, dado algumas questões sociais importantes, guerra do Vietnã, abolição, apartheid, sindicalismo, mulher, esses fundos começam a excluir do seu portfólio empresas que se relacionavam com essas questões ou empresas que se relacionavam com alguns setores, como mineração, óleo e gás, que têm um impacto grande sobre o meio ambiente. Então, é uma geração de fundos que excluía upfront, ou seja, por antecedência, alguns setores ou algumas empresas, dadas algumas questões sociais que eram bastante efervescentes na época. Na década de 80, surge uma nova geração de fundos que tem uma abordagem diferente, uma abordagem positive screening, um filtro positivo. Na verdade, eles começavam a investir em empresas que tinham pouco impacto ou impacto positivo no meio ambiente e comunidade. Então, não era um portfólio de empresas, na sua maioria, de tecnologia de informação, de telecom. O problema é que ficou fundos de telecom e tecnologia de informação e nada mais. E na gestão de portfólios, fundos que têm poucos setores têm problemas, mas de certa maneira, talvez essa abordagem acabou se solidificando e cristalizando no mundo de private equity, né? No mundo de comprar empresas ainda a informação para que possa depois vender no mercado de capitais. Então, muito provavelmente hoje a gente vai encontrar vários fundos que investem em floresta, biodiversidade, energia renovável. Na verdade, eles estão fazendo um positive screening, um filtro positivo em cima do seu portfólio. Já na década de 80 surge uma terceira geração de fundos, que são os fundos de best in class, ou melhor na classe. São fundos que mandavam questionários para as empresas, questionários socioambientais e de governança, recebiam as suas respostas e não tinha nenhum filtro de setor. Eles escolhiam aquelas que tinham as melhores práticas de sustentabilidade nos seus setores. Não interessa que setor fosse, podia ser tabaco, armas, o que seja. Eles escolhiam sempre as melhores dentro do setor. Isso é conhecido como best in class. E o Storebrand, que é um dos fundos da Noruega, foi bastante conhecido como um fundo desse tipo. Essa abordagem de terceira geração chega ao Brasil por meio dos fundos do Banco Real, ABN, nos anos 2001. Percebendo que isso era um mercado, o Banco Real ABN lança a família Ethical, que são dois fundos, um para investidores institucionais e outro para investidores de varejo, um fundo SRI, que trazia essa abordagem de best in class. Então, eles tinham um analista SRI que mandava questionário para as empresas listadas, então nós estamos falando de um portfólio de mercado de capitais somente, as empresas respondiam e com base nas respostas eles escolhiam as melhores empresas de cada setor.
Eles aliaram essa abordagem de best in class com aquela primeira geração de abordagem que era negative screening. Eles excluíam 5 setores: armas, bebidas, tabacos, nuclear e pornografia. Então, essas empresas nesses setores não tinham nem a chance de responder o questionário deles. Então, eles combinavam uma abordagem negativa, excluindo setores, com a abordagem best in class. O ético não foi a primeira manifestação de SRI no Brasil. Na verdade, isso começou até um pouco antes, com o Unibanco, que trouxe um serviço de pesquisa SRI para fundos verdes. O Chris Wells ele fazia pesquisa num questionário que perguntava questões sociais, ambientais e de governança para essas empresas listadas, recebia, passava para o inglês e mandavam relatórios para os fundos verdes na Austrália, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, que investiam no Brasil com base nesses critérios. E daí eles investiam via a corretora do Unibanco, que ganhava o dinheiro. Então essas pesquisas eram entregues de graça para ganhar na volta algum retorno. E aí é dito também, diz a lenda, que o Banco Real, percebendo que havia esse mercado, que o Unibanco tinha tomado essa dianteira, se apressa em lançar os 2 fundos Ethical. Eu, pessoalmente, que vivia nessa época e nesse mundo, entendia que o Unibanco é que teria a oportunidade e era um candidato a liderar o processo aí de sustentabilidade no setor financeiro e acabou sendo ultrapassado pelo Banco Real, que se transformou num grande ícone aí da sustentabilidade por muito tempo no setor financeiro.